Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor. Eu sou membro da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto, do pastor Natanael, da pastora Priscila e de tantos irmãos que vocês conhecem, né? E tenho o privilégio hoje de poder compartilhar com os irmãos a primeira meditação acerca das 7 palavras de Jesus na crucificação, né, nesse projeto de relógio de oração que todas as igrejas metodistas de Ribeirão Preto estão inseridas. E para mim sempre é um privilégio poder compartilhar com os irmãos algo que o Senhor fala ao meu coração, algo que o Senhor me trata, né? E hoje eu vou falar de um tema em que é uma característica e deveria ser a maior característica do cristão, né? O texto que eu vou compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, que diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É uma frase bem conhecida, né? Em meio ao sofrimento de Jesus, ele ainda diz para o Pai perdoar aqueles que estão o maltratando. E é engraçado a gente notar que para muitos teólogos, né, para muitos estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, esta frase ela é tida como a mais cristã do Novo Testamento. Nós sabemos que Estevão também disse a mesma coisa quando estava sendo apedrejado e morto, né? Mas muitos teólogos dizem que esta frase, né, ela é tida como a mais cristã do Novo Testamento. Então, com base nisso, com base nessa perspectiva do perdão, eu queria falar com os irmãos a respeito de 3 pontos apenas. Eu tenho 15 minutos para trazer essa meditação, então eu espero que isso fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu, e que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, possa te tocar nesse período de isolamento, né, para a gente repensar a nossa vida, para a gente alinhar as coisas com o Senhor, para a gente entrar em comunhão maior com Ele, né? Porque eu creio que é isso que esse período está querendo de nós. O tempo vai passar, essa doença, esse vírus vai ser vencido em nome de Jesus, mas nós precisamos saber como que nós sairemos após esse período. E eu creio que para aqueles que estão buscando no Senhor, todos nós sairemos muito melhores. Amém? Então eu queria compartilhar com os irmãos a respeito deste versículo, que mostra Jesus pedindo para que o Pai perdoe aqueles que estão o maltratando. E o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos é óbvio, o perdão é a principal característica do cristão. Sabe, queridos, não tem como nós dizermos que somos cristãos se nós não perdoamos. Não tem como nós dizermos para alguém que nós cremos em Cristo Jesus e não praticamos o perdão. Isso é impossível, isso não tem como nós ligarmos uma coisa a outra. Ora, você crê que Jesus morreu por você para perdoar os seus pecados, mas você mesmo não perdoa o seu irmão. Então não tem como as pessoas olharem para nós se nós não praticarmos o perdão, e não tem como as pessoas nos identificarem como os cristãos. Como eu disse, essa frase é a mais cristã para muitos teólogos que existem no Novo Testamento. Então a nossa característica principal deve ser de amor, e amor envolve perdão. Foi isso que Jesus fez conosco. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos amou a tal ponto que se entregou. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. E eu pergunto para você, é uma característica sua como cristão pensar no perdão? Pensar nas pessoas que te magoaram? Ou pensar nas pessoas que você eventualmente possa ter magoado? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer com os irmãos. O perdão é a principal característica do cristão. Sabe, queridos, muitas vezes a gente olha uma pessoa experiente e a gente pensa que ele é experiente ou esta pessoa é experiente porque ela passou por várias experiências. E sabe que na verdade não é. Na verdade, o que torna essa pessoa mais experiente ou uma pessoa mais sábia é a forma como que ela reage a uma determinada experiência.
e não o número de experiências que ela viveu. Sabe, a forma com que nós reagimos às coisas que nos acontecem é que nos fazem e mostram às pessoas quem nós somos de verdade. Né? É isso que o Senhor Jesus ele tenta nos dizer quando ele fala assim, se alguém te bater em uma face, ofereça outra. Ele está querendo dizer assim, a sua reação não pode ser de revidar, e sim de perdoar. E é nesse ponto, esse primeiro ponto, que nós precisaríamos parar para refletir. Se a principal característica do cristão é perdoar e amar, como eu e você, como nós estamos nos mostrando para o mundo, nós temos perdoado? O segundo ponto é, não importa o sofrimento, perdoe. Se nós olharmos para o que Jesus passou, se nós olharmos para o sofrimento que ele passou, por tanto que judiaram dele, o tanto que bateram nele, o tanto que açoitaram a Jesus, os irmãos imaginam como não era a dor que ele estava vivendo naquele momento, e ele não só estava vivendo a dor física, mas ele estava vivendo a dor de um afastamento com o Pai. Um pouco antes desse período de sofrimento, ele chega a orar a Deus, ao Pai dele, pedindo, Senhor, se possível, passe esse cálice de mim. Mas contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus estava sofrendo muito, tanto fisicamente como emocionalmente. Mas mesmo assim, a reação dele, que é a característica principal do Senhor Jesus, foi em meio a tanto sofrimento. Ele ainda pediu por perdão, ele ainda perdoou. E eu queria convidar você a pensar nisso. Existem pessoas que estão paradas há 10, 20, 30, 40 anos com algo que aconteceu lá atrás e até hoje não perdoa. A vida está parada, ela não consegue andar, parece que as coisas não andam direito porque não perdoaram. O próprio Davi diz a respeito de não perdoar enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não pedi perdão, enquanto eu não confessei, enquanto eu não liberei perdão, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, querido, o segundo ponto é, não importa qual foi o sofrimento, qual é o seu sofrimento, perdoe, libere perdão. Diga para a pessoa que você a perdoa. Peça perdão para aqueles que você acha que você tem magoado. Isso vai tirar um peso das suas costas muito grande. Isso é fundamental para a nossa caminhada como cristãos. E o terceiro ponto, para a gente já ir para o encerramento dessa meditação, é a respeito de o perdão deve ser incondicional. Sabe, queridos, esses dias para trás eu ouvi uma meditação que falava a respeito desta passagem, a passagem da mulher adúltera, quando os fariseus trazem ela, colocam ela diante do Senhor, acusando ela de adultério, né? E ali o Senhor Jesus, ele toma uma atitude, ele continua sem se alterar e faz uma pergunta para todos os fariseus, para aqueles que estavam acusando ela. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? E logo depois ele levanta o rosto e vê que não existe mais nenhum acusador ali. E sabe, queridos, ali o Senhor Jesus nos ensina muitas coisas, assim como sempre nos ensinou na sua palavra, né? Mas a primeira delas, ele diz para a mulher assim, olha, eles não te acusaram, nem eu tampouco vou te acusar. E aí ele faz a seguinte declaração, vá e não peques mais. Sabe qual é a certeza que Jesus tinha de que aquela mulher não iria pecar mais? Nenhuma. Mas ele libera a mulher. O segundo ensinamento que ele nos dá através desta palavra, desta passagem, é que ele diz para todos os fariseus, olha, todo mundo peca. Todos vocês estão em pecado. Todos vocês inevitavelmente irão pecar e vocês precisam aprender a conviver uns com os outros, a perdoar uns aos outros, a se suportarem uns aos outros. E é isso que ele quer nos ensinar a respeito desta passagem. Então esse terceiro ponto é, o perdão ele é incondicional.
Nós não podemos chegar para uma pessoa e dizer assim: eu te peço perdão se você fizer isso, eu te peço perdão se você fizer aquilo. Nós não podemos. Quando nós estamos fazendo isso, na verdade nós não estamos liberando perdão. O perdão é quando a gente entrega para Deus. Sabe, o perdão não vai fazer com que a gente se esqueça. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes ele tem uma frase que diz isso, né? O perdão não é quando falar de perdoar as pessoas não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. É se colocar no lugar da pessoa. É saber que de todos os pecadores nós somos o maior, cada um de nós, individualmente. E que não houve condições, assim como a mulher adúltera, o Senhor Jesus diz para ela: vai e não peques mais, e não havia nenhuma condição, não havia nenhuma forma de Jesus assegurar que ela não pecaria de novo. Mas Jesus libera ela. O perdão é uma decisão, querido. Jesus tomou a decisão de abrir mão da glória dele para vir aqui neste mundo, para morrer por nós, para nos perdoar, independente do que nós iríamos fazer por ele. Então, além de nós termos o primeiro ponto falando que o perdão é uma característica do cristão, o segundo ponto que independente do sofrimento nós devemos perdoar, independente do que a pessoa possa ter feito a nós, nós devemos perdoar. E o terceiro é que ele é incondicional. Se você não consegue perdoar um irmão, coloque isso diante do Senhor. Diga para Deus: Pai, eu não consigo, me ajuda. Esse é um coração sincero. Mas não continue caminhando com a sua própria força, com o seu próprio poder. Porque inevitavelmente os seus ossos estão se envelhecendo, se esmagando. Nós precisamos perdoar, nós precisamos meditar sobre isso. Sabe, queridos, ali quando Jesus estava sendo crucificado, existiam dois grupos, os que choravam por Jesus e os que batiam em Jesus e o maltratavam. E eu queria perguntar para você, qual dos dois grupos você está? Porque eu posso ter absoluta convicção de que se você é uma pessoa que gosta de perdoar, que quer perdoar, que luta por perdoar, você está no grupo dos que choravam. Mas se você não perdoa, se você endurece o seu coração, se você diz ainda para você mesmo que você tem direito, de que você tem direito que a pessoa sofra ou que ela seja punida por alguma coisa, com certeza, queridos, você não está no grupo daqueles que choravam. Você está no grupo daqueles que jogavam pedra no Senhor Jesus. Ele perdoou você por tantos pecados que você tem, por tantos pecados que eu tenho. Sabe, existe sempre aquela brincadeira quando a gente vai falar com alguém dizendo assim: você vai falar mal de mim? Me chama que eu sei coisas de mim que você nem imagina. O maior pecador que eu conheço, se não for eu mesmo, tem algo errado comigo. E quando eu paro para olhar desta perspectiva, eu entendo que o perdão ao próximo não é uma necessidade apenas. É uma questão de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele me perdoou. Então eu queria te convidar nesse momento para que você reservasse um tempo do seu momento de oração. Tem vários pedidos de intercessão sendo circulados nos grupos. Mas eu queria que antes de tudo isso, você colocasse diante do Senhor todas aquelas pessoas que precisam do seu perdão. Se você puder, anote num papel. Peça a Deus para que Ele coloque na sua memória todas que precisam receber o teu perdão, todas que precisam receber o seu pedido de perdão. E comece a se acertar com essas pessoas, queridos. Perdoe. Jesus te perdoou. Deus te perdoou. A cruz de Cristo é para nós aquilo que nos purifica de todo pecado. Todos pecaram, por isso todos carecem da glória de Deus, da manifestação de Jesus na vida, para purificar-nos. E eu queria convidar você a pensar sobre isso. Medite um pequeno tempo da sua oração, mas coloque o seu coração diante do Senhor. Pergunte a Ele: Senhor, quem eu tenho que perdoar? Senhor, quem eu tenho que pedir perdão? E eu tenho absoluta certeza
de que vai sair um peso enorme das suas costas. Essa é a nossa maior característica. Nós devemos amar e perdoar uns aos outros, porque o Senhor nos amou com toda a força e nos perdoou de todos os pecados. Amém, queridos? Eu vou fazer uma breve oração com os irmãos ao receber essa mensagem, se você puder fechar os olhos. Santo Deus, eu te dou graça, Pai. Graças, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de ser exortado pelo exemplo de Cristo Jesus a respeito do perdão, Pai. E te pedimos, Senhor, e te peço, Pai, que o Senhor toque os nossos corações, trazendo à nossa memória, Pai, todos aqueles que precisam ouvir de nós, eu te perdoo. E também todos aqueles que precisam ouvir de nós, me perdoe. Nós precisamos, Senhor amado, que o Teu Santo Espírito nos incomode, que o Teu Santo Espírito nos trate mesmo, Deus, porque nós queremos ser transformados, ó Pai, pelo Teu amor e pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado, abençoe cada irmão em cada lar, cada igreja, cada pastor, cada liderança, Senhor, dando entendimento para este tempo, dando sabedoria para este tempo, Pai, porque nós cremos que este tempo foi separado pelo Senhor para termos mais comunhão e intimidade contigo e com os nossos familiares, Pai. Guarda-nos, Senhor, continue dando sabedoria às autoridades, aos cientistas, médicos, ó Pai, na busca pela cura deste vírus, ó Pai amado. Nós sabemos que tudo está nos controles das Tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Paz.